Fala, minha gente do canal Carloto Júnior TV, Instagram, Facebook e demais redes sociais. Olha, fim de semana importante no Campeonato Maranhense de Futebol 2025. Esse fim de semana tem uma rodada completa, é a 13ª rodada. E para o Imperatriz, o Cavalo de Aço é muito importante, porque ele entra em campo logo mais à noite, a partir das 19h30, para enfrentar o Maranhão, um adversário direto desse campeonato. Só para início de conversa, vamos aqui apresentar a classificação de momento do campeonato. O Imperatriz continua na liderança, 22 pontos. Tem 12 jogos, restam 2 para terminar essa primeira fase. O Sampaio é o segundo colocado, tem 21 pontos, está coladinho ali. Tem 11 jogos, é um jogo a menos. Faltam 3, portanto. O Maranhão, que é o adversário do Imperatriz, é o terceiro colocado com 17 pontos. Tem 10 jogos. Faltam 4. E o Moto fecha o G4 com 16 pontos, também em 10 jogos. Aí depois vem o Pinheiro com 14, o IAP com 14, o Tum-Tum com 12, o Viana já está rebaixado, tem 3 pontos. Os resultados dos jogos da rodada passada, né? O Imperatriz perdeu para o Viana, mas aí o Maranhão perdeu para o Tum-Tum, lá em Tum-Tum, e o Sampaio empatou com o Pinheiro. Então o Sampaio só subiu um ponto, ficou um ponto do Imperatriz, os resultados terminaram sendo bom para o Cavalo de Aço. Além de Imperatriz e Maranhão, daqui a pouquinho, às 19h30, no pré-plano, às 4 da tarde, a bola rola em São Luís, no estádio Castelão, para o clássico Moto e Sampaio. Jogo importantíssimo, não só para as duas equipes, mas também para os concorrentes, inclusive o time do Imperatriz, que torce para uma vitória do Moto. Seria o resultado mais interessante para o Cavalo de Aço, porque aí o Sampaio ficaria com a mesma quantidade de jogos do Imperatriz e um ponto atrás. Tá? 12 jogos, todo mundo. Imperatriz com 22 pontos, o Sampaio com 21. O Moto, que tem 16 pontos, iria 19. Mas lembrando que o Moto é o adversário do último jogo do Imperatriz aqui. Aí o Cavalo de Aço tem que fazer a sua parte, né? Venceu o jogo de hoje à noite contra o Maranhão, iria 25 pontos, ficaria um jogo a mais, mas abriria aí 4 pontos para o time do Sampaio Correia e iria aguardar os outros jogos que vão acontecer, que estão atrasados, né? Essa semana, até sábado que vem, quarta, sábado, tem jogos até o dia 16, para que as equipes possam ficar todas com 13 jogos e aí irem para a última rodada, onde o Imperatriz pega o Moto aqui em casa e o Maranhão enfrenta o Sampaio lá em Sul. Então, veja que o campeonato está muito bom para o time do Imperatriz. Só depende dele. O Imperatriz precisa fazer o dever de casa e vencer os 2 jogos aqui. Começando hoje contra o Maranhão e no dia 23 contra o Moto Clube. O Imperatriz chegaria a 28 pontos. E se o Moto não vencer, aliás, se o Sampaio não vencer o Moto hoje, é Moto e Sampaio. Se o Sampaio não vencer o Moto hoje, aí o Imperatriz só depende dele para terminar como primeiro colocado. Tá? Porque o Moto com 21 pontos, mais 2 jogos a fazer, ele só chegaria a 27. O Imperatriz chega a 28. O Maranhão já não chega a 28 pontos se perder hoje para o time do Imperatriz. Então, veja bem que o Imperatriz tem aí a grande oportunidade de terminar como primeiro e ter a vantagem para as semifinais. Porque o primeiro e o segundo tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. É uma vantagem pequena? mas é uma vantagem. Porque jogo de mata-mata depende muito do que acontece, né, no primeiro jogo, principalmente no primeiro jogo. O que acontece no primeiro jogo é que vai decidir aí o que a equipe pode conseguir no segundo jogo. O Imperatriz, por exemplo, ano passado teve o primeiro jogo aqui, perdeu, já entregou tudo. Né? Então, esse primeiro jogo é decisivo. Mas antes do Imperatriz pensar nesse primeiro jogo, tem que pensar no jogo de hoje contra o Maranhão. A arbitragem é do Maicon Matos Nunes, é o filho do Marcelo, né? Do Marcelo, diretor da SEAP. Espero que ele venha com a cabeça tranquila para fazer uma grande arbitragem. E o Imperatriz, que vai ter o retorno aí do Prio, principalmente do Prio, jogador importantíssimo ali no setor de marcação, que desfalcou a equipe no jogo contra o Viana. É um leão de chácara ali, né? Um homem que mantém a ordem na entrada da grande área. E tem aí a possibilidade de ter o Clóvis começando o jogo.
Aí eu não sei como é que o Júnior Amorim vai fazer. E o próprio PH, eu acho que o PH deve começar no banco de reserva. A dúvida é, o Júnior Amorim vai continuar no 4-3-3, que ele voltou a implantar no jogo contra o Viana, do início do campeonato, ou ele volta para o 4-4-2, que foi quando a equipe deu a deslanchada na tabela de classificação. Lembrando que ele tem 3 volantes, aliás, 4 volantes, para escolher 3. Né? Ele tem o Prio, ele tem o Gleidson, ele tem o Felipe Macena e agora tem o Clóvis. Já não conta mais com o Henrique Silva, que infelizmente, além de estar machucado, seu contrato termina dia 15, ele não ia poder jogar hoje, o próximo jogo é dia 23, o contrato já encerrou, então ele já viajou. Existe uma pequena possibilidade, dependendo muito dele, de voltar, né? Caso ele queira voltar para terminar o campeonato, porque a série dele não vai poder participar, mas aí depende de uma conversa com o central, o time que ele acertou para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas seria uma peça importante caso ele queira retornar para, né, tentar ajudar o time do Imperatriz a conquistar esse título. Mas independente da volta dele ou não, eu acho que o Imperatriz tem que focar no grupo que tem. Eu acho que ganhou muito com o PH, é mais uma opção de lado de campo aí do técnico Júnior Amorim, né, principalmente para o papel, que é um jogador que gosta muito de usar a cabeça. E hoje fica essa dúvida, né, no meio campo. O Prio confirmado, o Ícaro confirmado. E aí 3 brigam por 2 vagas. O Gleidson, o Felipe Macena e o Clóvis. E na frente eu acredito que ele deve voltar com o Wesley Santos e o papel. A surpresa poderia ser a entrada do PH, mas eu não tenho muita certeza se ele vai fazer essa alteração logo de cara. E na zaga, o Fabrício, lateral direito, a dupla de zaga Penalva e Felipe Almeida, e o Negueba na lateral esquerda com o Júnior Conceição. Agora, a presença do torcedor nesse jogo de logo mais é de suma importância. O torcedor tem que ir lá, dar essa força, jogar com o time, do início ao fim. É um jogo decisivo, é uma decisão antecipada de campeonato. O Imperatriz não pode nem sonhar em empatar esse jogo, e a presença do torcedor vai de suma importância. Então, fica aqui o registro e o convite para que o torcedor possa ir. R$30 o ingresso, vendeu toda a manhã de hoje lá na loja do Cavalo, né? Tem ainda na Boa Forma, na Top Sport, no Ita Celulares, no site do clube, e por último você pode comprar lá na bilheteria pelo mesmo valor. O importante é que o torcedor vá, vista a sua camisa, vá com o intuito de apoiar o time do início ao fim, e depois de terminar o jogo, se teve a vitória, aí é para todo mundo comemorar. Se for outro resultado, aí cada torcedor se manifesta da maneira como quiser. Beleza? Então, só repetindo. 4 da tarde, daqui a pouquinho, passa no Planeta Esportivo, para quem quer assistir o jogo. Tem Moto Sampaio, lá em São Luís. 19h30, aqui em Imperatriz, Prefane, tem Imperatriz e Maranhão, Aço TV, pago, hein, galera? A partir de hoje é pago, né? O torcedor, tá tirando, o torcedor do estádio, tá, então a diretoria resolveu que é uma mensalidade. Paga R$ 49,99 para assistir 2 jogos. Tem a garantia do jogo do Maranhão e a garantia do jogo do Moto, dia 23. E pode ainda ter a estreia do dia 19 na Série D, mas isso é uma negociação que a diretoria ainda vai fazer com a CBF e com a possível, né, empresa que possa comprar o campeonato. Mas tem que pagar a partir de hoje, é no cartão de crédito, é fácil colocar lá, quero ser membro, e aí seguir os passos, colocar o cartão que vai dar tudo certo. Além desses 2 jogos de hoje, teremos mais 2 jogos amanhã, e é importante para o campeonato, né? Teremos IAP e Viana, lá no Neuzinho Santos, em São Luís, 4 da 15h30, e teremos lá em Pinheiro, no Costa Rodrigues, Pinheiro e Tuntum, 16h30, Tuntum desesperado aí para tentar fugir do rebaixamento. É uma briga, inclusive, né, entre eles dois aí, Tuntum e PAC, porque o Tuntum tem 12 pontos, o Pinheiro tem 14. Se o Tuntum vencer esse jogo, ele já ultrapassa IAP e Tuntum, a não ser que o IAP vença amanhã, o time do Viana. Beleza? Então fica mais uma vez o convite para o jogo de daqui a pouquinho, Imperatriz Maranhão, lá no Frei Epifânio, a partir das 19h30. Olha, no finalzinho do programa, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você. Dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal. É fácil, é gratuito, não paga nada, basta clicar na palavra inscrever-se, você já vem fazer parte. Agora, se você é aquela alma bandosa, que
que reconhece o trabalho, né, da gente aqui, quer ajudar a manter o canal, você pode estar doando qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aí embaixo. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Beleza? Vamos para o jogo. Bom jogo e amanhã a gente volta com o Papo Esportivo. Tchau, tchau.